Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Vitória da extrema-direita em França põe em risco o projeto europeu. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Milhares de franceses saíram às ruas no último fim de semana para se manifestarem contra a extrema-direita. Ontem foi o primeiro dia de campanha destas eleições legislativas antecipadas que o presidente Emmanuel Macron convocou para 30 de junho e 7 de julho. Macron dissolveu a Assembleia Nacional depois de uma estrondosa derrota nas europeias, com o argumento de que chegou à altura de clarificação. As sondagens atribuem ao partido de Marine Le Pen uma diferença de 3 pontos face à Frente Popular, que reúne as forças políticas de esquerda. O que parece mais provável é que a extrema-direita saia vitoriosa e que a esquerda fique em segundo lugar. Neste cenário, o partido Macron fica numa posição delicada e a direita republicana ameaçada de extinção. A direita tradicional, herdeira de Charles de Gaulle e de Jacques Chirac, tornou-se num apêndice ideológico da extrema-direita e uma parte dela revê-se até nas posições ao centro do partido presidencial. Neste episódio do P24, Álvaro Vasconcelos, fundador do Fórum Demos, considera que os franceses não votariam na extrema-direita se o fundamental não fosse a questão do poder de compra e o debate completamente podre sobre a identidade. Com o resultado das europeias e caso Le Pen vence em França, Álvaro Vasconcelos afirma que o projeto europeu está em risco. Bem-vindos ao P24 de 18 de junho de 2024. Caro Álvaro Vasconcelos, escreveu recentemente num artigo no Público no qual dizia que a decisão do presidente francês de convocar eleições depois da grande derrota nas europeias era arriscada e perigosa, mas que também podia ser a menos má das opções possíveis. Entretanto, muita coisa aconteceu, quer à esquerda, quer à direita, as ruas manifestam-se. Acha que, apesar de tudo, a decisão de Macron foi a mais certa? É muito difícil responder a essa pergunta. E porquê é que é muito difícil responder a essa pergunta? Porque, por um lado, é evidente que há um enorme descontentamento na população francesa em relação ao presidente e que a maioria da população francesa quer eleições já. E pensa que, pelo voto, poderá melhorar a sua situação. Por outro lado, sabemos que o resultado destas eleições, muito provavelmente, é uma vitória da extrema-direita. Possivelmente não com maioria absoluta, mas uma vitória da extrema-direita. É por isso que corresponder ao desejo de votar, de voltar a votar dos eleitores franceses, e correr ao mesmo tempo o risco de uma vitória da extrema-direita, é uma equação extremamente difícil. Se o Macron não tivesse agora dissolvido a Assembleia, teria que se dissolver mais cedo ou mais tarde. Portanto, a discussão é mais sobre o momento que ele escolheu. E sobre o momento há muitas dúvidas, porque depois a extrema-direita ser com um elan muito forte das europeias, com uma vitória eleitoral muito significativa, não é? Com cerca de 32% dos votos contra 16% da maioria presidencial e 14% dos socialistas, e portanto isso criava um elan para a extrema-direita. Portanto a discussão é mais o momento. Quanto à necessidade de ouvir a opinião dos franceses pelo voto, acho que é indiscutível, é um princípio básico democrático. Caso Marine Le Pen vence estas legislativas, de alguma forma pode funcionar como uma espécie de vacina para umas presidenciais, é o segundo cálculo do presidente para as próximas Macron. presidenciais? O primeiro cálculo era que se convocasse eleições já, não haveria uma unidade da esquerda e o centro que ele representa voltaria a ser a verdadeira alternativa à extrema-direita e acabaria numa segunda volta das legislativas a ter o apoio de parte significativa da esquerda e voltaria a ser o partido dominante. Possivelmente esse cálculo vai falhar porque a esquerda se uniu e o que é mais natural é que a esquerda seja o segundo partido mais votado na primeira volta das eleições, o que colocará o partido Macron numa posição extremamente difícil. Mas vamos pôr o cenário que colocou, que é que o partido da Marine Le Pen tem uma maioria suficiente para formar governo. E forma governo.
Será que se vai desgastar durante os 3 anos de governo até às próximas presidenciais? Eu tenho aí grandes dúvidas. Porquê que tenho grandes dúvidas? Porque durante esses anos de governo, o partido de Marine Le Pen vai estar constantemente a dizer que não consegue resolver os problemas dos franceses porque não tem a presidência. Porque o presidente vai ter que tomar medidas para impedir que eles tomem todas as medidas mais, digamos, contrárias ao Estado de Direito do seu programa. E ao impedir que eles tomem essas medidas, o presidente será acusado pelo partido da Marine Le Pen de estar a entravar a realização plena do seu programa e, portanto, vão-se colocar na perspectiva das eleições presidenciais. É verdade que o presidente daqui a um ano pode dissolver de novo a Assembleia e muito possivelmente é isso que acontecerá se houver uma maioria suficiente do partido da Marine Le Pen para formar governo. A tradição das frentes populares em França é antiga, não é? As sondagens nestas últimas semanas dizem-nos que a diferença entre o partido Le Pen e a frente liderada pelos socialistas é 3 pontos, não é? Que é algo que é perfeitamente reversível, mas esta frente popular também parece ter alguns problemas de solidez devido a Mélenchon e etc. Acha que esta esquerda plural se vai mesmo unir para travar Le Pen ou que será vítima das suas próprias divisões? Bem, por um lado, creio que se vai manter unida até à primeira volta das eleições legislativas. Porque há uma dinâmica nesse sentido também, porque há muito apoio da sociedade civil a esta frente popular. Não é só uma frente dos partidos, mas é uma frente que corresponde a um sentimento de enorme preocupação na população francesa de que o partido da Marine Le Pen possa chegar ao poder. Existe um verdadeiro terror e inquietação, as pessoas ficam mesmo doentes, fisicamente doentes, pessoas que eu tenho encontrado agora em França, que estou em Paris, sentem-se mal fisicamente com essa perspectiva e, portanto, há uma grande vontade que haja uma unidade enorme, muito significativa da esquerda, que lhes parece como uma alternativa possível neste momento ao partido da extrema-direita. Muito mais difícil vai ser a segunda volta, porque na segunda volta, muitos dos candidatos, possivelmente a maioria dos deputados da Frente Popular que passarão à segunda volta, serão da França Insoumise de Mélenchon. E esse partido terá muito menos possibilidades de atrair o voto do centro, porque continuará a haver um centro. O partido presidencial poderá ter à volta de 18, 19, 20% dos votos. A direita republicana, que também está partida, como sabemos, mas terá 6, 7% dos votos. Esses votos são essenciais para derrotar na segunda volta o partido da Marine Le Pen. E se a transferência de votos do centro para o Partido Socialista e para os ecologistas será óbvia e fácil, já a transferência de votos dos votantes de Macron e da direita republicana para a extrema-direita, para a Frente Popular contra a extrema-direita, será extremamente difícil. Uhum. Quem é que acha que será a grande vítima destas eleições? O partido presidencial ou a direita, depois destas tentativas de aliança polémicas com Le Pen? A direita dita republicana, a direita tradicional, o partido herdeiro do partido de Gaulle, do Chirac e, de certa forma, de Sarkozy, é hoje um partido extremamente enfraquecido e que tende a desaparecer. Tornou-se, em muitos aspectos, um apêndice ideológico da extrema-direita. E outra parte desse partido revê-se nas posições do centro representadas por Macron. Mas é evidente que o partido de Macron é muito provável saia também extremamente enfraquecido numa França que está profundamente bipolarizada entre a extrema-esquerda de França Insoumise, aliada na Frente Popular, vamos dizer, entre a Frente Popular, para ser mais preciso, e a extrema-direita. Neste contexto, estas manifestações de rua que temos assistido já neste fim de semana,
contra a extrema-direita, contra a voto na extrema-direita, podem ter algum resultado para criar uma vaga, uma onda de fundo de maior união face à ameaça de Le Pen? Acho que sim, que tem aquele efeito que há bocado eu referia, que é corresponder a um elan, a uma exigência de unidade contra a extrema-direita que vai muito para além dos partidos políticos. Isso leva as pessoas para a rua. Essa inquietação leva as pessoas para a rua. Evidentemente, não são manifestações monstras. A manifestação que houve quando o pai Le Pen chegou à segunda volta das presidenciais contra Chirac, quando o Jospin não chegou à segunda volta, foi uma manifestação muito mais monstra e muito mais unitária. Ou seja, uma manifestação que unia o centro-direita e a esquerda. Neste momento, a clivagem que existe entre o centro-esquerda, e vamos dizer a esquerda radical de Mélenchon, e o centro-direita, centro-esquerda de Macron, é tal que essa unidade é impossível. Quer dizer, se os ministros de Macron tivessem ido à manifestação, seriam assobiados. Sim, claro. Portanto, isso torna muito difícil essa unidade, que é absolutamente essencial para derrotar a extrema-direita. E há consciência neste momento em França de que o que está em causa não é só apenas o país, é também o próprio projeto europeu tal como o concebemos, se Marine Le Pen não só conseguir ganhar as legislativas, mas também chegar ao Eliseu? Essa consciência existe em setores da população muito empenhados na questão europeia. Eu dizia em setores políticos, em setores da sociedade civil, mas a população em geral, hoje, está muito mais virada para as suas questões internas. Porque se não estivesse virada para as suas questões internas, se o fundamental não fosse a questão do poder de compra e o debate completamente podre sobre a identidade, não votaria na extrema-direita. Com as posições que a extrema-direita tem do ponto de vista internacional, que são contrárias à opinião pública francesa, por exemplo, sobre a questão da Ucrânia, sobre a questão da União Europeia, todas essas posições eurocéticas e próximas das posições de Putin, da extrema-direita, não levariam a votos se a questão fundamental fosse as questões europeias e internacionais. Infelizmente não são. A concentração é nas questões internas e no grande descontentamento com as políticas do governo. Olhando para a França, Itália, Alemanha e depois os resultados destas eleições europeias, acha que de facto há razões para temer que esse projeto europeu possa estar de facto em risco? É indiscutível que este projeto europeu está em risco. Eu acho que é um absurdo dizer-se que o resultado das eleições europeias foi um grande sucesso para a União Europeia. Porque se, de facto, os partidos do centro, do Partido Popular Europeu e os socialistas, e ainda um pouco os liberais, têm uma maioria confortável no Parlamento Europeu, a realidade é que os três países mais importantes do ponto de vista económico da União Europeia, a França, a Alemanha e a Itália, enfrentam uma ameaça da extrema-direita fortíssima. A Itália está no governo, em França podem vir a estar no governo, e na Alemanha vimos como é que o partido da extrema-direita, a AfD, chegou em segundo lugar nas eleições, ultrapassando o partido do chanceler alemão. Portanto, a situação é extremamente difícil para a Europa. Muito obrigado, caro Álvaro Vasconcelos. Prazer. Não perca o podcast do Denunciante já amanhã. Esta é uma série de 5 episódios da autoria da jornalista Inês Rocha sobre o caso de um médico que quis fazer frente a um hospital e acabou ele próprio no banco dos réus. Para ouvir e seguir em public.pt/podcasts. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.